Estamos de volta, esse é o Visita na Record. Muito obrigada pela sua companhia. E agora a gente recebe, não por acaso, o prefeito da cidade de Macatuba, Anderson Ferreira. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite para estar aqui na Record TV, por falar com a nossa região e aproveitar de cara assim, para já parabenizar a população de Macatuba pelos 121 anos da nossa cidade. Não à toa, né, gente? Hoje, exatamente hoje, dia 13, 121 anos dessa cidade que você conhece muito bem. É macatubense. Exatamente. Tive o privilégio de nascer em Macatuba, viver sempre em Macatuba e hoje o privilégio, a honra de ser prefeito da cidade. E não por acaso também, né? Vamos contar um pouquinho dessa história, como é que você chegou nesse governo, você já tinha uma relação aí com a cidade também, na própria política, conta pra gente rapidamente. Na verdade, assim, como todo político, a gente tem um pouquinho disso, acho que no sangue, né? Na veia, assim, essa vontade. Participei quando era adolescente, jovem, do Grêmio Estudantil da escola, esse tipo de iniciativa. Mas eu fazia minha carreira profissional na iniciativa privada até 2016, quando eu disputei a primeira eleição minha para vereador. Acabei me elegendo vereador na primeira eleição e imediatamente disputei a prefeitura e tive a honra de ser escolhido pela população para dirigir a cidade. Que legal! E já com um imenso desafio, né? Já chegou com a pandemia, né, em andamento, muitas realizações já na cidade, né, com a gestão anterior, mas novos desafios também, né? Qual que é o balanço que você faz desses primeiros meses de mandato? Olha, o desafio do coronavírus, né, da pandemia, ele é muito maior do que a gente imaginava, né, no final do ano passado e no começo desse ano. A gente sabia que viria uma segunda onda, mas não imaginava que seria com tanta intensidade e que exigiria de nós um esforço tão grande para controlar. Então, assim, boa parte da energia, do foco do governo tem sido para mitigar as ações, aí, né, o risco, tentar reduzir o número de infecções na cidade. E de assistir aquelas pessoas que, infelizmente, acabam sendo contaminadas e precisam de assistência hospitalar, de tratamento. A nossa equipe de saúde se preparou muito bem, isso é um trabalho que a gente já herdou, assim, sendo bem realizado desde o ano passado. A gente deu continuidade e ainda implementou algumas melhorias, equipou melhor a nossa Santa Casa para expandir o número de vagas, né? E agora o nosso desafio é trabalhar a conscientização das pessoas para que a gente possa, de alguma forma, voltar à normalidade das atividades econômicas, porque na outra ponta o comércio também sofre, né? Com várias restrições, mas preservando a saúde. Então, nosso desafio agora é equilibrar essa balança entre saúde e economia. E claro, muita gente reclama quando fecha, né, aquela coisa, mas não é excepcionalmente um caso só de Macatuba, né? Todo mundo sofrendo isso nesse momento, né? Uma série de readaptações. Para você ter uma ideia, você que acompanha a gente aí, ó, Macatuba, gente, tem cerca de 18 mil habitantes e nesse momento o foco é a saúde, a vacinação está acontecendo na cidade, mas o prefeito falou aí sobre a Santa Casa, que é referência no tratamento da Covid-19. No momento, nós temos aí mais de 2.800 casos positivos registrados, pouco mais de 50 óbitos e o primeiro atendimento ali, inicial, acontece na Santa Casa, né, prefeito? Se eu estiver falando errado, pode me corrigir, mas só para a gente dar um panorama para quem está acompanhando, na Santa Casa são 10 leitos de enfermaria, 6 leitos semi-intensivos e, claro, com esse número a prefeitura acaba contando também com a ajuda de outras cidades da região, né? O CROSS vai encaminhando também para outras cidades esses pacientes que precisam de um atendimento até mais específico, né? Como uma UTI. Isso, a nossa estrutura básica, ela atende primeiro no diagnóstico, na nossa unidade de atendimento ao Covid, que é uma parte que foi isolada do posto de saúde central e atende só esses pacientes, para não ter contato com os demais. Quando o diagnóstico ele exige, né, a internação, então a porta de entrada da internação é a Santa Casa, nessa estrutura que também é isolada dos demais pacientes. A nossa estrutura de semi-intensivo, ela possibilita a intubação, a ventilação mecânica, todo o cuidado. A gente só não tem o acompanhamento médico, o médico intensivista de UTI, né? Até porque é um profissional que hoje está escasso, né, por conta da demanda que o Covid está demandando nos grandes hospitais também. Quando a equipe médica percebe que o paciente tende a evoluir para um caso que vai precisar de UTI, então imediatamente a gente aciona a rede CROSS, através da DRS, para fazer a transferência para um hospital que tenha o leito de UTI referenciado. A maior parte dos casos acabam sendo atendidos aqui em Bauru, né? E aí a gente tem todo o acompanhamento que vai até o final, né, para depois, quando o paciente recebe a alta, a gente também ter o tratamento pós-Covid, inclusive com a oferta de fisioterapia,
que é uma outra melhoria que a gente vai implantar em breve também, que é o novo Centro Municipal de Fisioterapia, ampliando a capacidade de atendimento para dar conta desse volume que deve aumentar agora no pós-pandemia também. Que bacana. Hoje esse serviço já acontece, mas em menor número, é isso? Isso. Hoje ele acontece num espaço que a gente compartilha com a APAE da cidade. Então nós vamos desocupar esse prédio da APAE para que ela também possa usar isso para outros projetos. Vamos para um imóvel específico para fisioterapia e lá a gente vai praticamente dobrar a capacidade de atendimento. Muito bom. Aliás, é um desafio, né, nesse momento de pandemia, todos esses desdobramentos, mas eles precisam acontecer. Como é que o senhor avalia exatamente o momento de contágio, o momento dos próprios moradores ali na cidade nesse mês de aniversário? Como é que está a situação hoje? Hoje, eu acredito que isso não seja só em Macatuba, acho que no âmbito geral, a gente tem um certo descuidado das pessoas em relação ao básico, né, que é o distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos. Porque a atividade econômica ela tem sido retomada aos poucos, né, gradativamente, mas a gente percebe que principalmente, isso não tem nada a ver com o comércio, né, mas nas atividades assim, do final de semana, no momento de lazer, as famílias, as pessoas acabam se aglomerando, acabam promovendo aglomerações perigosas, né? Porque muitas vezes as pessoas já estão transitando com o vírus e não tem sintoma nenhum, não sabe que está positivo para o coronavírus. Aliás, esse é o grande risco, né? A gente vive falando aqui no jornalismo, né? Você pode estar com o vírus, mas não sabe. Exatamente. Não sente nada e está contaminando outras pessoas que podem ter implicações assim, mirabolantes, né? Chegando à própria morte, que é o que a gente tem registrado também muito, né, pela nossa região. E para nós, né, para uma cidade de 18 mil habitantes, é lógico que cada morte dói para algumas pessoas. Mas para uma cidade pequena, a gente praticamente conhece todo mundo ou tem uma relação com algum familiar, com algum amigo de alguém que se foi. Né? Nós perdemos na nossa equipe da prefeitura uma pessoa, né, um colaborador de 39 anos. Né? Perdi amigos, parentes, todo mundo perdeu algum ente querido nessa pandemia. Então, o que a gente gostaria muito é que as pessoas se conscientizassem, passassem assim, a tomar mais cuidado para a gente diminuir o número de infecção. Porque como a gente não tem a cura definitiva para o coronavírus, para a Covid-19, a melhor medida é não se contaminar. Né? E é fazer o básico, distanciamento, álcool gel e máscara. Fazendo todos os protocolos, exatamente. Dói, a gente imagina mesmo uma cidade com cerca de 18 mil habitantes, ainda mais você que cresceu por lá, né? Conhece muita coisa, ainda mais nesse meio político e tudo mais. É triste. Mas, por outro lado, você está na linha de frente, então consegue fazer medidas para reverter ou ao menos evitar situações piores, né? Não à toa vocês criaram, nesses primeiros meses de mandato, um programa de desenvolvimento da cidade, é isso? Isso. Esse é um desafio muito grande de Macatuba. Né? A Macatuba acaba sendo bem servida por vários aspectos. Né? Eu tenho falado isso com certa frequência. Né? É uma cidade que está em cima do aquífero Guarani, que está às margens do rio Tietê, uma das regiões que mais recebe luz solar no ano todo no Brasil, né? Uma das terras mais ricas, né? Um solo mais rico que tem no Brasil, então não há motivos para Macatuba não crescer. E próximo a rodovias importantes do estado de São Paulo também. Então, não há razões para que Macatuba não cresça. Né? E essa é uma questão que já me incomodava desde quando eu era vereador, era um assunto que a gente sempre debatia na Câmara, que era o do porquê não avançar no desenvolvimento. Né? Então, quando a gente começou o mandato, e nós tivemos a atual Câmara de Vereadores como uma grande parceira nessa linha de frente, né, nessa linha de trabalho, foi organizar a casa para que a gente começasse a desenhar um cenário mais promissor para o crescimento econômico da cidade. Então, primeiro, a gente refez a lei de incentivo ao desenvolvimento, então para que seja uma lei que ofereça melhores condições para os empresários que se interessam em se instalar em Macatuba ou que queiram expandir suas operações em Macatuba, oferecendo aí desde concessão, doação diária, alguns incentivos fiscais, isenção temporária de ISS, de IPTU, entre outras coisas. Para dizer para os empresários, tragam suas empresas para cá, vamos investir nessa terra aqui que já tem muito de recursos naturais. Né? Exatamente. E aí, né, em outras frentes também, na capacitação do empreendedor. Né? Então, nós já temos firmado uma parceria com o Sebrae, que nós vamos instalar um posto do Sebrae até o final do ano na cidade, vinculado aqui ao escritório regional de Bauru. Vai ter uma unidade avançada lá em Macatuba para atender o empreendedor e capacitar o empreendedor de Macatuba. Né? Então, e aí, quando a gente fala em empreendedor, é de toda a natureza, inclusive o pequeno agricultor rural, né? O pessoal que vive da agricultura familiar.
né, para aumentar as vendas e tudo mais. Então, a gente trabalha na capacitação do empreendedor e também a gente vai reformular o nosso centro de formação profissional, né? Hoje é o SEMP, a gente vai transformar ele, vai rebatizar ele, vai se chamar Escola do Futuro, que a gente vai transformar num grande hub para que lá aconteçam diferentes programações que estejam focadas no desenvolvimento profissional das pessoas. Então, nós já firmamos uma parceria com a Secretaria Nacional da Juventude para a implantação do Espaço 4.0, que é um projeto fantástico da Secretaria, que vai levar para lá uma estrutura de tecnologia com impressora 3D, tablet, enfim, com um aparato tecnológico muito grande, para a gente capacitar os jovens pensando na indústria 4.0. Lá a gente já tem a Univesp funcionando também, então vai ser um espaço assim, aberto a receber capacitação de diferentes frentes, seja Senac, cursos do Sebrae também, enfim. A gente vai... Os parceiros que estiverem disponíveis aí. Exatamente. Quem quiser se capacitar profissionalmente, nós vamos abrir as portas, né, da Escola do Futuro para que as pessoas cresçam em Macatuba. Que bacana. E trabalhando desde a mão de obra, você falou aí, até nomes bem difíceis que algumas pessoas nem ouviram falar ainda. Hub 4.0, tecnologia bombando aí. Não à toa Escola do Futuro. O que a gente deseja é que ela realmente aconteça. E quando acontecer, volte aqui para contar para a gente, viu? A gente brinca aqui, o tempo aqui voa, viu, prefeito? Mas deu para a gente dar um panorama de como está a cidade nesse momento. Mas não à toa, estamos aqui hoje para celebrar também os 121 anos de Macatuba. Você que já é da cidade, diga para quem está nos acompanhando, é de lá, o que a gente pode esperar, hein, dos próximos anos? O que a gente espera é continuar trilhando esse caminho do crescimento, é que essas políticas que a gente vai colocar em prática tragam resultados e a gente trabalha muito para que o macatubense tenha orgulho de morar, de viver em Macatuba, né, e que ele possa no futuro trabalhar, crescer e se desenvolver em Macatuba. Né, a gente tem assim, uma oportunidade grande de crescimento se abrindo para os próximos anos, então a gente não pode deixar isso passar. Então, a Prefeitura vai fazer a parte dela, vai correr atrás de apoio, né, de outros órgãos do Estado, e a gente quer muito que a população participe disso também. Abrace essa causa, se engaje, participe, procure se capacitar e que faça parte desse movimento de crescimento e prosperidade de Macatuba. E o orgulho é tanto, minha gente, que essa festa de aniversário não está passando em branco não, viu? Tem uma programação extensa aí em diversos dias desse mês para que o macatubense também sinta esse orgulho lá. Exatamente. Infelizmente, quase tudo à distância, né? À distância, mas por conta tudo bem. Da pandemia. Não está em branco, dá para soprar uma velhinha. Exatamente. Mas a gente está prestigiando os artistas da cidade, dando espaço para eles se apresentarem nas nossas lives. Vamos ter plantio de árvores, pensando no futuro também, na questão ambiental. Então, assim, é a oportunidade da gente celebrar, né, de forma segura, né, mas de estar próximo, né, ainda que pelo meio virtual dos nossos irmãos macatubenses. Exatamente. Para saber todos os detalhes, qual é o site da Prefeitura? É o macatuba.sp.gov.br. Combinado. Obrigada, prefeito. Volte sempre, traga outras novidades também da cidade, viu? É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, é um prazer. Olha, a gente vai ficando por aqui, mas sem antes, claro, deixar aquele parabéns oficial. Você que é macatubense de coração, ou então nascido aí, ó. Feliz Ano Novo para essa cidade, que ela possa crescer e muito mais. E é um orgulho para todos nós da equipe da Record TV Paulista contar com vocês, acompanhando a nossa programação e também contar a nossa história, a história de vocês aqui, ó, para toda a nossa região, que acaba sendo nossa de alguma forma também. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo domingo. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.